abençoe você que está nos assistindo, que a paz do Senhor esteja com você, com sua casa, com a sua família. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao coração de você que está ouvindo, ao nosso coração, e eu quero ler um texto como base. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 32. É um pequeno texto. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Esse texto sagrado é um pequeno texto, mas ele é muito profundo. Se nós olharmos o contexto desse texto, aqui em Lucas, nós vamos encontrar Jesus falando da volta dele, ou seja, falando do fim das coisas, do mundo, de quando ele voltaria e dando sinal para nós. Mas o contexto da história da mulher de Ló, ele é um contexto muito desastroso e muito glorioso. Eu quero trazer aqui uma rápida palavra ao seu coração. Se você tiver o tempo de me ouvir, uns 10 minutinhos só, eu te prometo que você já está, que você já ouviu toda essa mensagem. Eu quero te falar sobre os 3 privilégios da mulher de Ló e o seu fracasso. Quando Jesus olha para os discípulos e diz para eles lembrar da mulher de Ló, ele não queria que os discípulos estudassem mulher de Ló, que vês quantos quilos ela pesava, a cor da pele, a altura dela, não era nada disso. Tinha uma história muito bonita e curiosa por trás disso. Jesus queria que os discípulos pensassem o seguinte: quem foi a mulher de Ló? A Bíblia diz que Ló, para entendermos a mulher de Ló, vamos entender quem foi Ló. Eu vou lhe falar sobre os 3 privilégios que ela teve e o grande fracasso que ela teve também. Ló, na Bíblia Sagrada, ele era sobrinho de Abraão. O pai de Ló, quando falece, e Deus tira Abraão da terra de Canaã, e da terra de Ur dos caldeus, e leva Abraão para Canaã, a Bíblia diz que Abraão levou junto o seu sobrinho Ló, porque o pai de Ló já era falecido. Agora Ló não tinha mais o seu outro tio, que ficou lá na terra de Harã. Agora o único tio dele era Abraão, porque o avô também já não existia. Então a Bíblia diz que Abraão, ele pega Ló e ele sai. Ele, Ló e sua esposa, Sarai, que era esposa de Abraão. Abraão, ele termina de criar Ló. E quem cria uma pessoa, um menino, logo se torna pai, mesmo que adotivo é pai. Então Ló, além de ser sobrinho de Abraão, Ló era também filho adotivo de Abraão. Então eu encontro aí o primeiro grande privilégio da mulher de Ló. É que ela era esposa do filho de um amigo de Deus. Você imagina, irmão, você que está me ouvindo, ou você imagina, obreiro, pastor, irmão, você casar a sua filha com o filho de um amigo de Deus. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Então esse é o primeiro grande privilégio da mulher de Ló. O segundo grande privilégio da mulher de Ló está em Gênesis capítulo 19, versículo do 1 ao 3. A Bíblia diz que existia 2 cidades cheias de pecado, chamadas Sodoma e Gomorra. E Deus envia 2 anjos para ir até aquela cidade e destruir aquela cidade. Então aqueles anjos, ele encontra no portão daquela cidade Ló. Ló pega aqueles 2 anjos e leva para a sua residência. E no versículo de número 3, a Bíblia diz que os anjos comeu dentro da casa de Ló. Eles não só hospedou ali, mas eles comeu ali. É claro que a gente sabe que anjo é ser espiritual, mas nesse caso aqui, ele se transformou no que a gente chama de teofania, é Deus se materializando em corpo humano para conviver com o humano. E foi isso que aconteceu ali. Então o anjo, ele entra dentro da casa de Ló, ele come na casa de Ló. Vamos usar raciocínio? Digamos que chega um homem na sua casa, você que está me ouvindo. Chega um desconhecido na sua casa, você resolveu dar uma hospedagem para ele. Quem é que vai para a cozinha fazer almoço, fazer janta para esses homens? Não é você, que você é o anfitrião, você é o homem de casa. Certamente é sua esposa. Então a mulher de Ló, ela teve o privilégio de fazer comida para anjo. Segundo grande privilégio dela foi de ter hospedado o anjo. E o terceiro foi de ter feito comida para anjo. Você, irmã que está me ouvindo, será que você já fez comida para anjo? Será que você já hospedou anjo? E será que você, o seu esposo,
é filho do amigo de Deus. Esses são os 3 grandes privilégios da mulher de Ló. Jesus, quando disse assim, lembrai da mulher de Ló, ele queria que os discípulos entendessem essa história, o quanto de privilégio que aquela mulher teve. Mas, porém, a Bíblia diz que os anjos chegou para ela, para o esposo dela, para os filhos, para as filhas dela, para os genros dela, e disse assim, olha, foge-te para as montanhas. E Ló então relutou com os anjos, não fugiu para a montanha, e fugiu para uma pequena cidade chamada Zoar, que ficava naquelas cercanias de Sodoma e Gomorra. Só que quando eles iam saindo, o anjo disse assim, olha, vai para aquela cidade, não para no caminho e nem olha para trás. Eles tinham uma cidade para entrar, para fugir do fogo em Sodoma e Gomorra, mas eles tinham uma lei para cumprir, eles tinham que ser obedientes, eles não tinham que olhar para trás. Então quando ela saiu da cidade, a Bíblia diz que os anjos queimam a cidade de Sodoma e Gomorra. Quando eles ouvem o estrondo, Ló continua andando com as suas 2 filhas, e de repente aquela mulher bate a curiosidade, porque aquela mulher era oriunda daquela cidade. Ela estava casada com o filho do amigo de Deus, ela hospedou anjo, deu comida para anjo, ela tinha tido esse grande privilégio, mas Sodoma e Gomorra estava no coração dela ainda. Então quando ela sai de Sodoma, que ela ouve o barulho do fogo que estava queimando Sodoma e queimando Gomorra, aquilo, sabe, ardeu no coração dela. Não por causa do povo, mas por causa do pecado que estava ali. Ela fazia parte da história daquela cidade. Então, de repente, quando ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. Então, aí está o grande fracasso dela. Os 3 grandes privilégios da mulher de Ló. Foi esposa do filho do amigo de Deus. 2, hospedou anjo. E 3, fez comida para anjo, serviu anjo. Mas o maior fracasso dela, o grande prejuízo dela, foi ela ter olhado para trás. E antes de eu resumir, de eu terminar essa mensagem, eu quero te perguntar algo. De repente você que está aí me ouvindo, me assistindo, você é uma pessoa que está cheia de privilégio. Você está andando para um lugar próximo, para um ministério próximo. Deus te fez muita promessa, mas de repente tem algo que está te incomodando e você constantemente está querendo olhar para trás. E se você olhar para trás, da mesma forma que aconteceu com a mulher de Ló, com o mesmo fracasso que ela teve, vai ter com você também. Então eu quero trazer aqui um rápido despertamento para você, meu querido pastor, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus. Quando Jesus mandou o discípulo olhar para a mulher de Ló, ele quis dizer assim, olha, a mulher de Ló tinha privilégios, e vocês também têm, está andando comigo, vocês vão para o céu, vocês vão expulsar demônios, vão curar enfermos, vão ressuscitar mortos, mas se vocês olhar para trás, todo o ministério de vocês e o sonho de vocês vão ficar exatamente no meio do caminho, como ficou a mulher de Ló. Você que tem um sonho, que tem um projeto, seja lá ele, que for, o projeto que for, a dimensão que for, deixa essa palavra penetrar no seu coração. Não olhe para trás. Acredita no que Deus te falou. Continue andando, continue crendo. Pastor, não está acontecendo agora. Uma hora vai acontecer. Se a mulher de Ló não tivesse olhado para trás, ela ia entrar na cidade prometida, na cidade que o anjo prometeu que ela ia entrar. O que acontece é que muita gente estão chegando na cidade de Zoar e estão olhando para trás, porque quer entrar na cidade, mas quer levar algo antigo para dentro da nova cidade. Você não pode ter êxito no reino do céu, você não pode decolar no seu ministério, se você não deixar tudo que pertence Sodoma e Gomorra para trás. Continue andando, que você vai chegar na cidade de Zoar. Lembrai da mulher de Ló, não caia na besteira de fazer igual ela. Ela teve muitos privilégios, mas Deus não poupou ela, mesmo ela tendo tanto privilégio. Deus não vai te poupar também. Se você olhar para trás, se você desistir do seu sonho, você vai ver pessoas entrar na cidade, mas você não entra. Você vai ver pessoas flutuar aqui na terra na unção de Deus e você não vai flutuar. Lembrai da mulher de Ló. Esse é o conselho que eu quero deixar para você. Usando a palavra do nosso Cristo, você não vai muito longe se você olhar para trás. Então essas são as minhas palavras que Deus colocou no meu coração para trazer para você. Espero que essas palavras podem mudar os seus pensamentos e a sua história. Que Deus te abençoe e continue nos assistindo nos outros vídeos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, fique com Deus em nome do Senhor Jesus e até a próxima, querendo o nosso Deus. Amém.